de lá e vem aqui pela primeira vez hoje na fraternidade, né, para falar do nosso dia a dia do Evangelho. E ele foi indicado pelos céus também. Então, assim, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Fique à vontade. Só colocar aqui, boa noite a todos. Obrigado pela gentileza do tempo de vocês. Hoje vocês tempo. Tá. Vou só colocar o celular aqui. Para eu controlar o tempo, porque senão da meia-noite eu estou falando. Para garantir que ele vai sair. Vou botar 40 minutos aqui para. Então, pessoal, queria mais uma vez agradecer o convite da casa. Você é a minha gata. Falar sobre a espiritualidade, conversar sobre a espiritualidade é uma tarefa, né? Eu sou acompanhado, levei muito tempo para entender isso, a Ramatiz me ajudou bastante. Eu sou acompanhado por um amigo espiritual que se manifesta para mim na figura de um preto velho chamado Eusébio. Desde muito criança, quem mais me ajudou a ter contato com ele, eu brinco, foi a minha catequista da Igreja Católica, que eu fazia catequese na Igreja Sagrados Corações aqui na Tijuca. Sou de uma família absolutamente católica, muito católica. Quando eu era pequeno, nós tínhamos que atravessar a rua da Ramatiz, porque a minha mãe não gostava que nós passássemos na calçada da Ramatiz. Porque a Ramatiz era macumba e ela era católica, é católica até hoje, então não podia passar. Você vê como deu certo, né? Todo o processo da minha mãe, como funcionou, né? E eu lembro que uma vez eu conversei com a professora de catequese do que eu via, né? Do que eu escutava, né? Dessa presença, dessa pessoa, desse amigo. E ela me disse, olha, você tem que ler a Bíblia porque isso não é de Deus, você tem que ler. E eu, aos 7 anos de idade, comecei a ler o Novo Testamento, li repetidas vezes até completar 20 e poucos anos. E quanto mais eu lia, mais eu me aproximava desse amigo. Então eu costumo brincar que a minha professora de catequese foi quem mais me aproximou de Padre Eusébio, que me acompanha, que me ajuda e me dá tantos ensinamentos, né? E inclusive eu tive a oportunidade na Ramatiz de lançar um livro psicografado por ele, de uma das vivências dele aqui, chamado Os Degraus da Progressão. E eu sempre fui muito fascinado, desde que eu comecei a entender, quando eu conheci, e eu agradeço muito a Igreja Católica, porque a minha fé nasce na Igreja Católica. Descubro muitas coisas na Igreja Católica, sobretudo pelo processo de renovação carismática que se deu muito fortemente quando eu era jovem. Eu pude participar, aprender muito, conhecer a figura de Jesus pelo viés católico. Depois, quando eu tive contato com a doutrina, eu realmente li algo que eu já tinha lido há muito tempo, foi um reencontro, ordenado de novo. E aí eu pude, então, compreender a figura de Jesus por outros aspectos, entender a humanidade de Jesus, o quanto isso não diminuía ele, pelo contrário, fazia dele algo ainda mais especial, alguém que tocou, né? Quem já teve a oportunidade de ler o Sublime Peregrino, de Ramatiz, que ele responde a perguntas sobre como foi a vida de Jesus antes mesmo
aqueles seus 3 anos, né, em que ele saiu para peregrinar até a sua crucificação, entende que é uma vida belíssima, não apenas pela parte espiritual. Jesus não foi um super-herói, chegou aqui, sabia o que ia fazer, não sentiu dor, não sabia, pelo contrário. Jesus é um espírito de uma evolução, como diz o livro dos Espíritos, né? Guia e modelo, mais evoluído médico que nós já tivemos a oportunidade de receber aqui nesse planeta, que acompanhou a construção desse planeta. Então, as dores que Jesus passou, para além da crucificação, que foram muito dolorosas, que era humano, que animavam o corpo humano, sim, mas as dores que ele passava pela humanidade, por enxergar na humanidade a maldade, um médium daquela estatura, que segundo Ramatiz, quando era criança, era encontrado nas florestas, né, na região ali da Galileia, rodeado de animais, inclusive os peçonhentos, todos eles sendo cuidados por aquela aura, aquela emanação de Jesus, que construía e era tratado por louco pelas pessoas da sua época, porque ele construía montanhas de pedra para que as pessoas não pisassem nas formigas que estavam fazendo seu caminho. Tamanho era o seu sentimento por tudo que havia de vida na terra. Então, esse conhecer de Jesus, dessa figura que muitas vezes a gente se debate, olha, mas existiu ou não existiu? Acharam o corpo em tal lugar? Não, mas não seria 2000 anos, teria que ser mais. E uma vez um filósofo, numa entrevista no programa da Bandeirantes, falou, olha, isso importa para a arqueologia, para a museologia. Agora, se Jesus for uma história inventada, nunca tiver existido enquanto homem, o aspecto moral dessa história é inapagável, não tem mancha. A gente chora quando vê filme. A gente vai ver filme que a gente sabe que é mentira, já viu aquele ator, aquela atriz em outros papéis, e a gente se emociona. Imagina com essa história de pura bondade, a história de alguém, imagina alguém que é questionado, indagado diante daquela situação da mulher adulta, num tempo que o machismo ainda existia. Que bom que hoje não tem mais machismo, né? Hoje estamos num tempo que estamos libertos já do machismo, né? Mas que a mulher estava ali prestes, e todos estavam ali, pronto, imagina, perguntaram para ele, não tem como você sair da situação. Você é a favor da lei mosaica, que pregava o apedrejamento da mulher adulta. Essa era a lei que vigorava. Como hoje você não pode beber e dirigir. É uma lei vigente na época. Ou pelo que você diz que tudo deve ser perdoado, tudo deve ser o amor, você acha que a gente não deve apedrejar. Como é que sai de uma situação dessa? Porque você vai se tornar um fora da lei. Então, como se dissesse, não pode beber e dirigir sim, por mim tudo bem. E aí, pronto, prendem ele, porque ele é fora da lei. Ou então diz, não, mas se a lei está mandando, tem que fazer, aí, cadê seu perdão? Cadê seu amor? E Jesus, tamanha a sua ligação com algo, tamanha a sua mediunidade, sua hipersensibilidade, dá a única resposta possível. Pela lei daqui de vocês, ela deve ser apedrejada. Mas é preciso que, para apedrejar, porque a lei mosaica dizia isso. Jesus não inventou essa resposta. É porque dos 12 que ele se perde lá no templo, dos pais, de José, de Maria, até os 30 anos que ele começa a sua peregrinação, ele vivenciou entre os essênios, ele partilhou de muitos ensinamentos, então ele conhecia
a lei mosaica na sua totalidade. Então eu disse, cumpra essa lei. Inclusive como a gente abre, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim negar a lei, pelo contrário, vim dar-lhe cumprimento. Cumpra essa lei. A lei diz que o primeiro a atirar a pedra deve ser aquele que tem menos pecado do que ela. Porque, afinal, para condenar alguém, o juiz ou a pessoa que condena, ela tem que estar em condições morais superiores àquele que é condenado. Então a lei mosaica, ela tinha um porquê. Só que a hipersensibilidade de Jesus permitiu a ele o seguinte: só havia uma pessoa ali que poderia tacar pedra. Jesus. E ele diz isso tranquilamente. A partir do momento que aquele que está puro diante dela, que não cometeu nada mais do que ela, atirar a pedra, ela deve ser apedrejada. E continua ali, desenhando na areia. Vejam que aí é um ensinamento da simplicidade, de diante de uma situação dificílima, nós, quando enfrentamos situações difíceis, muito menos difíceis do que essa, fazemos o quê? O que o Rafael faz? Se desespera. Se desespera, sai correndo, puxa os cabelos, briga, grita. E Jesus foi mostrando sempre, em toda a oportunidade, não há uma vírgula de Jesus que não traga consigo um ensinamento na sua jornada. Então ele mostra que diante de uma situação completamente sem saída para quem está pensando no nível do problema, para qualquer pessoa que vivesse naquela época, é preciso calma, é preciso alguma atividade relaxante, como por exemplo desenhar na areia, para poder se esvaziar do que se é enquanto humano e poder permitir que a divindade, os amigos espirituais que estão sempre atuantes para nos ajudar, possam nos preencher. Por isso, quando eu entrei aqui, o que eu mais adorei é: se tens um vazio no coração, enche de amor. Esse é o processo. Eu não sei como fazer, então eu me esvazio daquilo que não me interessa, porque os meus conhecimentos não me ajudam em nada, e vou ser preenchido por aquilo que eu preciso fazer, por aquilo que eu tenho merecimento e capacidade de escutar das pessoas que estão ao meu redor. E ele então dá a regra, segue na sua paz, de repente olha, só a mulher adulta. Ele diz: onde estão aqueles que te condenam? Foram embora, Senhor? Pois bem, se eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Vá, mas não peca mais. Não dá mole de novo, porque eu nem sempre vou estar aqui para desenhar na areia na hora que você fizer. Então os amigos espirituais que vêm, eles nos dão essas ajudas, e nos dão essas ajudas como? A espiritualidade, ela nunca é invasiva, ela nunca é opressiva, ela nunca é mandatória. Não, a espiritualidade é sutil. Quando nós trabalhamos na escola de médicos, da Ramatiz, a gente fala: olha, você vai ter ideias. A gente tem ideias, conforme a gente vai desenvolvendo, porque, gente, uma coisa que a gente precisa deixar claro: todo mundo é médium. Por que todo mundo é médium? Porque nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que animamos nesse momento um corpo, já animamos tantas outras vezes, vamos animar muito mais. Ou seja, se nós somos espírito, então quando eu falo com você, eu falo com o espírito. Então a mediunidade está na nossa essência.
Porque eu posso falar com o Espírito. Agora, algumas pessoas que ainda adormecem, elas, para falarem com outro espírito, precisam que ela e o outro espírito estejam envolvidos no corpo. Porque senão eu não consigo falar. Mas mesmo que eu seja assim, potencialmente, por ser espírito, eu tenho a potencialidade de falar com outros espíritos. Isso aí acontece com todos vocês. Vou ligar para uma amiga, na hora que eu ia ligar, o telefone toca é ela. Já se falou. Comunicação intra-espiritual. Já se falou. Minha irmã, sou muito ligado na minha irmã. Irmão gêmeo, sentem, uma passa mal, a outra sente. Ligação espiritual. Então todos nós somos médiuns. Agora, alguns de nós, antes de vir, falou o seguinte: olha, mas eu quero trabalhar lá com o médium. Porque a gente, quando está planejando a nossa reencarnação, a gente chega lá e fala, olha, quando a gente está em condições, né, quem está aqui, muito provavelmente, quem já tem essa abertura para o mundo espiritual, esse olhar, quem está querendo se despertar enquanto o mundo ainda dorme, eu conversava com a Bruna, é um desafio, despertar enquanto o mundo dorme. Tem horas que eu gostaria de ser ignorante, de não saber, porque depois que nós sabemos, não dá mais para dizer. Depois que vimos, não dá mais para registrar. Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente tem acesso lá a todas as besteiras que já fez. Aí vem o nosso amigo espiritual, aquele que vai acompanhar a gente. O meu, por exemplo, só de me acompanhar nessa existência, eu falo para ele, pai Eusébio vai evoluir umas 5 encarnações. Só dele me acompanhar nessa existência, tanta besteira que eu já fiz. Eu fui para a doutrina com 30 anos. Hoje, se eu soubesse, eu teria ido para a doutrina com 9. Para evitar muita coisa. Mas quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente conversa com ele, eu quero voltar para resolver, tem muita coisa que eu vou pagar. Eu falo, pô, não, escreve então para mim tudo que você vai fazer na tua vida quando você estiver encarnado. Aí a gente escreve 2.000 páginas. Só de compromisso. Vou honrar pai e mãe. Não vou trair. Serei bom amigo, solícito em todas as horas que me ajudarem a lá. Aí vai com o carrinho, 2.000 páginas e entrega para ele. Então tá bom, vou dar uma lida, já te devolvo. Dia seguinte você encontra seu amigo espiritual, ele te devolve 150 páginas. Aí você fala, pô, você não quer me ajudar. Não, faz isso. Agora leva lá no departamento para você dar uma olhada, ver. Aí quem já viu o nosso lar, né, vê lá a divisão como é que é, estruturado o nosso lar, leva aquelas 150 páginas, entrega lá no guichê. Ah, espera só um pouquinho. Daqui a pouco voltam 15. Também é possível. Eu quero vir numa vida para acabar logo, depois eu só quero ficar aqui. Aqui é de nosso lar para cima. Aí te dão 15 páginas. Aí você chega lá para o seu guia, para o seu mentor, para o seu amigo espiritual e fala, olha, não sei o que vocês querem, não querem me ajudar a evoluir. Olha só, trouxe as 2.000 páginas, transformou em 150, agora eu levei lá 15. Ele pega 15, presta aqui. Aí ele vai tirando. Aí ele fala assim, então, fica com essas duas aqui. Você fala, não é possível. Escrevi 2.000, você me deu 2 páginas. Fica com essas duas. E aí, gente, quando a gente passa pela vida, quando chega um momento assim lá, está lá o nosso amigo espiritual, e ele está assim, com as 2 páginas. E ele fala assim, você fez alguma coisa? E quando tanto alguns de nós falam, fiz o tratamento da alma. Fui no domingo, no Natal da vovó, lá em 2023, com a Fraternidade Espírita Teresa. Ele fala, pois é, faltou alguma coisa aqui. Quer pegar as 2.000 de novo ou a gente segue nessa? Então esse é o processo. E nesse meio tempo ele está falando com a gente o tempo inteiro. A espiritualidade está falando, e aí você vai vendo
o quão bom, porque assim, lá na Ramatiz, eu não tive oportunidade de conhecer o fundador, o seu Antônio Plínio, né? Mas quem conheceu, conta várias histórias sobre ele, um médium de uma mediunidade bastante ostensiva, dizia que uma das frases dele é que na Ramatiz, até as galinhas do sítio dele eram boas mesmo. E realmente, quando você entra lá, é minha irmã, meu irmão, é tudo uma maravilha. Eu lembro que quando eu comecei, fiz o curso de sexta, depois o curso de quarta-feira, doutrinação, incorporação, comecei, fui liberado para trabalhar no salão. Eu tenho 5 filhos. O mais velho tem 23, o mais nova tem 10. Quando eu comecei a trabalhar com a obsessão, eles vinham, né, chegavam, estavam bem crianças ali, curiosos. E aí, como é que foi? Que espírito que você viu, conversou, né? E eu falava, olha, hoje veio um espírito desorientado, não sabia ainda que tinha desencarnado. Hoje veio um mago, trevoso, queria fazer mal ao paciente. E ele falou assim, mas era malvado? Malvado, porque assim, ele ainda não tinha encontrado a luz, ele era malvado. E o que você falou para ele? Aí eu falei que a gente precisa ter amor, que ele estava preso ao ódio, que ele não conseguia se desvincular desse sentimento e que ele também merecia evoluir. Que também havia pessoas que o amavam, e fiz toda a doutrinação. E aí o meu filho, que hoje tem 22 anos, na época eu estava com 16, pergunta, mas vem cá, quando é um mago trevoso querendo matar, tu fala assim, e quando a gente deixa cair um pouquinho d'água, tu grita pra caramba. Que amor é esse? E esse é o desafio. Porque dentro da casa espírita, a gente está sob esse secreto, né? Estão todos os pensamentos voltados para o bem. Mas como é que eu faço para tirar o que eu vou levar aqui hoje desse lugar maravilhoso para levar para a minha casa? Esse é o meu desafio. Porque nós não somos comprometidos com a religião e com a religiosidade quando estamos dentro. Nós somos comprometidos lá fora. Nós somos comprometidos quando vamos visitar 10 senhoras que vivem uma vida com a dificuldade de quem vive num asilo e que vão ter 1 hora, 2 horas de alegria, de contato, de poder contar uma história para alguém. Então, para mim, a beleza é entender como é que a espiritualidade fala conosco assim, no dia a dia. E a gente está habituado a ver as situações extremas, né? Então, por exemplo, o cara chegou no aeroporto, perdeu o voo, o avião caiu, vai lá o jornalismo, entrevista ele, nasci de novo, graças a Deus, obrigado, reza, ora. Mas ninguém lembra que antes ele estava em cima do motorista de táxi, dizendo, vamos embora, vou perder meu voo, vamos embora, você vai atrapalhar meu trabalho, vamos embora, acelera, você é muito lerdo, como é que pode? Não. Ali tem muito do que dá para ver, né? Ficou nítido, ele perdeu o voo e morreu. Mas alguém aqui lembra de agradecer quando não consegue algo? Sair para comprar uma coisa, não conseguir. Já está ótimo. Já vamos aprendendo com você. Porque assim, eu, no último dia 27 de setembro, aniversário da minha esposa, fui na Sans Penha comprar um presente para ela. Quando eu volto, meu carro foi rebocado. Nossa. Uma quarta-feira, dia de jogo do Fluminense, moro em São Cristóvão, uma confusão para voltar, os medicamentos da minha filha menor que faz o tratamento dentro do carro, 7 horas da noite, o pátio já fechado, havia algumas multas. Pois bem, fui lá no restaurante, acalmei, falei, vamos lá jantar. Quando eu cheguei em casa, me fechei no quarto. Eu tenho uma prateleira que tem uma figura de um preto velho, tem um quadro que foi psicofotografado por um amigo meu, médico, de Pai José. Fechei a porta e comecei a brigar com ele. Falei, não é possível. Eu vou aos sábados, eu vou aos domingos, eu vou às quartas, às vezes terça, tem vez que é segunda.
Não vou à festa para ir num evento. Não vou à festa para ir na atividade. Você está de brincadeira comigo? Você não liga para mim. Não é possível, parei 10 minutos para comprar um presente para minha esposa. Você não me avisou, não fez nada, não falou comigo, não fez nada ali comigo. O anjo da guarda dormiu. Oi? O anjo da guarda dormiu. Como é que pode? Você deixa ele dormir? Falei para ele, não é possível. Escrevi o livro que você mandou escrever. Que isso? Briguei. E aí, chegou uma hora, fechei a porta, fui dormir, consegui um dinheiro emprestado para pagar as multas. E o pai Eusébio tem uma curiosidade que ele já me contou da história dele. Ele, na vez em que ele veio como um preto velho, escravizado, ele viveu no Congo. E do Congo ele foi trazido para o Brasil. Aí numa história, quem sabe futuramente eu volto aqui para contar um pouco mais. Eu paguei todas as multas, fui lá no pátio. Aliás, se tem algum lugar para você evoluir espiritualmente, é o Detran. Se alguém quer evoluir espiritualmente, vá ao Detran. Porque assim, é um local para você. Pode dar a sua palavra, por favor. Quem é que diz, quem é que garante, se você tivesse lá o carro, pegasse o carro, não tinha tido um acidente? Ele matou a minha história. Ele antecipou toda a minha história. E esse é o ponto. O que aconteceria se eu tivesse com o carro naquela noite? Eu não sei. Esse é o ponto. Só que eu não tenho a evolução que ele teve, porque ele já percebeu isso. Eu dou mais trabalho para a espiritualidade. Por isso que eu digo que o pai Eusébio já vai evoluir como? Escolheu cuidar de mim. É uma evolução muito grande. Porque quando eu estou lá no Detran, faço todo o procedimento. Quem já teve o carro rebocado, espero que ninguém sabe como é que é. Seu carro foi no pátio. Tem cerca de 20 a 25 rapazes ali. Depois que você entrega toda a documentação, eles vão te chamar. E aí chamaram Rafael. Aí eu fui com o rapaz. E ele foi comigo até o carro, explicando que eu não poderia tirar o adesivo. O carro não foi violado, falando toda aquela parte burocrática. Mas ele tinha um sotaque. E quando eu cheguei no carro, eu curioso, perguntei assim, obrigado. Você não é daqui não, Sérgio. Você é de outro lugar, não é? Ele falou assim, eu sou do Congo. E aí quando eu entrei no carro, pelo meu desenvolvimento, já por essa afinidade, eu sinto aquela presença do meu lado, dizendo, eu não pedi para você parar de lugar de estacionamento. Que não podia estacionar. Essa escolha foi sua. Agora olha só, eu tive que escolher um para te entregar a chave, para ver se você me escutava. E ele fez a pergunta que você me fez. O que aconteceria com você se esse carro não tivesse guardado essa noite no pátio? Por isso que eu agradeço quando eu Por isso, e aí eu passei a agradecer. Mas foi preciso ele tirar o carro, eu fazer a besteira, e ele ainda teve que ter o trabalho, porque a espiritualidade, gente, ela investe energia. Quando ela vai modificar alguma coisa para o nosso bem, ela investe energia. Por isso que cada vez menos é necessário haver a espetacularização da espiritualidade. Antigamente era preciso que as mesas girassem, que o médium andasse sobre brasa, andasse sobre vidro, levitar as coisas, só que isso tem uma energia quântica, uma energia cósmica. E, pelo princípio da divindade, que nós estudamos na codificação, Deus não desperdiça. Se Deus desperdiçar uma unidade que seja de energia, não será perfeito. Então, pelo princípio da divindade, se Deus é um ser perfeito, nada pode ser desperdiçado por ele. Então a espiritualidade não vai vir aqui, não vai criar uma materialização agora, só para nós acreditarmos. Houve tempo que foi necessário fazer dessa maneira. Hoje em dia não há mais, por quê? Porque nós temos consciência. Temos que expandir a nossa consciência.
Pode complementar. Aí entra aqui o ditado, Deus escreve direito por linhas tortas. Claro. E eu digo isso para você, que você vai dar um fio, eu estou com 90 anos, e já tem vários exemplos na Bíblia. Não tem dúvida. Eu estou mostrando para vocês aqui os meus anjos amigos, porque se não fossem eles, coisas dessa natureza já era para ter morrido mais de 50 vezes. E nos protege mesmo. E conversam conosco através. E aí Deus vai conversar com gente através de quem? Dos outros. Aí vão vir as coincidências. Ah, mas é só uma coincidência, o rapaz de trânsito do Congo. É uma coincidência. Muito direcionada. Só que a coincidência, ela é a rubrica divina. Ela é como Deus escolhe para se mostrar. Se vocês procurarem no dicionário, o significado de coincidência é ocupação do mesmo lugar, justa posição. O que pela física, inclusive, é considerado impossível. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Coincidência é a lei da necessidade. Então, e precisa se justapor para nós entendermos que aquilo ali está acontecendo por alguma razão. Então, reparem nas coincidências. Porque a espiritualidade está falando com a gente a todo momento, a todo instante. E é interessante a gente estar aqui num ambiente espiritual, estar aqui numa casa salvaguardada por essa prece, por essa oração, por todas as entidades dirigentes espirituais que cuidam dela, para que quando nós formos lá fora, nós possamos entender como eles vão se comunicar conosco. E quanto menos trabalho nós dermos para eles se comunicarem conosco, quanto mais nós ajudarmos eles a se comunicarem conosco, mais nós vamos estar preparados para isso. E assim, desde que eu comecei a ler os livros básicos da doutrina, os livros de Kardec, Relance do Fogo, eu só consegui enxergar uma coisa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é um livro que, inclusive, nem sempre é tão indicado, que é o Obras Póstumas de Kardec. No estudo sistematizado da doutrina espírita, que eu, junto com o Weber, com a Silene, que vocês tiveram a felicidade de conhecer, o Weber, vocês terão a felicidade de conhecer no mês que vem, nós introduzimos, para além do estudo sistematizado da FEB, uma aula sobre o Kardec humano. Porque quando eu li Obras Póstumas, eu vi um Kardec que até então, eu olhava aquela foto de Kardec e pensava, pô, deve ter sido fácil, né? Ele chegou lá, aquele homem ali, aquela foto dele que está ali bem encostado, o sujeito que estava ali chegou, perguntou, fez 1018 perguntas, o médium respondeu, ele anotou o livro. Não, são 1019, que uma se desdobrou, e ele perguntou a vários médios em vários idiomas, selecionou todas, viu as respostas que se confluíam e foi escrever o livro dos Espíritos. Porque além disso ainda tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda tem o livro dos médios, ainda tem o céu e a terra, ainda tem a Gênese. E quando você lê Obras Póstumas, você entende que Kardec, ele perguntou, ele tinha direito a 15 minutos, 1/4 de hora por mês, com aquele que disse para ele que seria o Espírito da Verdade. Aí a fofoca espírita faz como quiser. Tem uns que dizem que é Jesus, outros falam que é outro Espírito, aí a gente não sabe. A gente vai só tentar adivinhar, mas era o Espírito da Verdade. Kardec perguntou da mãe dele falecida, Kardec fez igual a gente faria. Perguntou sobre a mãe, se ela estava bem, se podia falar com ela. A gente faria isso porque Kardec era como nós. Kardec perguntou se ele falhasse. E peraí, será que eu estou preparado mesmo? Kardec teve medo. Será que eu estou preparado para isso? Olha, e se eu falhar? A espiritualidade diz, se você falar, outro será colocado em seu lugar, porque Deus não repousaria tamanha responsabilidade sobre a cabeça de um único homem. Também dentro da fofoca espírita, que não brinco
explicar se diz que Leon Denis, caso Kardec não atingisse, seria aquele que cumpriria a codificação. E Leon Denis, quem já teve a oportunidade de ler alguma obra de Leon Denis, sabe quanto ele estava preparado. Mas tem uma pergunta em Obras Póstumas que mudou toda a minha visão sobre a doutrina. Porque se ler o Livro dos Espíritos, as respostas são muito diretas, muito objetivas, dizendo para a gente, olha, isso é um problema do vocabulário de vocês que se resolvam, que tem coisas que vocês não entendem. Mas Kardec enfrentava uma difícil situação financeira, principalmente quando descobriram os livros que ele psicografava. O professor Ribaí, todo mundo respeitava, quando souberam que era Allan Kardec, muita gente virou as costas para ele. Ele investiu com um parente dele num teatro, que roubou todo o dinheiro dele, e ele ficou junto com Madame Kardec, Gabriele ou Gabi, como ele chamava, que é uma mulher de um pulso para sustentar o espiritismo após o desencarne de Kardec. Então a importância dessa mulher na história do espiritismo é muito grande. Tem um livro, é uma biografia dela que é lindíssima, Madame Kardec. Então eles estavam ali na penúria. E um dia, quando ele tem essa oportunidade de conversar com o Espírito da Verdade, ele pergunta, olha, desculpa, lá é mais bem escrito, eu vou traduzir para a nossa linguagem, né? Mas ele fala, olha só, eu estou quebrado, estou sem grana, eu estou devendo uma galera aí, isso por acaso importa a vocês? Que a espiritualidade falava, né, da importância de perdoar, da importância de não devolver o mal com o mal, como é que foi feito, tudo isso. Ele perguntou, isso aqui importa a vocês, porque eu estou ferrado. Meu nome está sujo aí na praça, eu não consigo. E a espiritualidade responde, importa. Porque se não nos importasse, nós não teríamos amor por você. E nós temos. Então, quando a gente se dedica a frequentar uma casa espírita, um centro espírita, qualquer outro segmento religioso, isso tem que estar fundamentado no amor. Eu brinco que eu só sei viver o Evangelho se eu consigo incluir o Evangelho no elevador. Quando eu dou bom dia para o assessorista, quando eu agradeço a ele por ter me poupado o trabalho de apertar o botão. Se eu vejo que alguém está vindo com pressa e eu deixo a porta fechar, a gente faz isso. Aquela vizinha que a gente não gosta, aquele vizinho que faz barulho, a gente não está usando o Evangelho. O Evangelho é para esses momentos, é para essas situações que a gente está passando que o Evangelho serve. Quando ele vai falar ama-te, eu sempre fiquei encachetado com isso. Jesus diz os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu falava, não é possível que exista um Deus tão egóico, tão vaidoso, que ele precise que todos nós aqui fiquemos amando ele, assim, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. E ele precisa sentir essa vaidade. Que Deus é esse? E eu fui estudando e lendo sobre isso, e fui entendendo qual era a pegadinha que Jesus nos deu. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa primeiro dar um passo, amar a gente. Porque se eu não amo a mim, se eu me maltrato, se eu não protejo, como Paulo dizia, o meu templo, eu não consigo amar o outro. Como é que eu vou amar como a mim mesmo? Eu me amo. Então eu tenho que me amar.
Eu tenho que ser grato por isso que eu sou, pela vida que eu tenho. Quando eu aprender a me amar, eu amo o outro. E se eu não der esse passo de amar o outro, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Porque para amar a Deus, eu preciso amar o próximo. Porque Deus se revela para mim através do próximo. Então, entender isso. Por isso que eu gosto muito daquela música, para a gente ir finalizando, e ver se alguém tem algum comentário para contribuir. Aquela música do Titãs que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Os artistas, mesmo os que sejam ateus, mesmo que tenham vida, eles já têm um dom de mediunidade, de captar as letras, as pinturas, os livros. Então, quando se diz isso, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Distraído por quê? Porque eu acho que é um acaso. Que eu ainda não entendi que é Deus. Eu julgo tudo a conta do acaso. O que o acaso faz? Ele me protege enquanto eu ando distraído. Falar em música, aquela música é uma Deus, Pai, sofria por tudo que Deus me deu. Tem várias. Se vocês ouvirem Tudo Bem do Lulu Santos, mas o seu amor me cura de uma loucura qualquer. Eu ouvi tantas vezes essa música na minha juventude, e um dia eu estava dirigindo no carro, ouvi essa música na rádio, fiquei imaginando uma conversa com Jesus. Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, quantas pedras me atiraram, quantas atirei, tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Mas o teu amor, ele me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, porque às vezes as pessoas criticam a gente, né? Peraí, dia de jogo, vai lá se meter em negócio de espiritismo de novo. Está vendo a confusão que está na rua? Não vai sair agora, vai só terça que vem, não vai nessa. Tinha criticado, né? Mas se isso for algum defeito, que é aos olhos dos outros, por mim, tudo bem. Então está aí ao nosso. A gente precisa escutar. E para finalizar, uma história que eu nunca me esqueço. Eu estava saindo, estava no meu trabalho, num dia daqueles, todos vocês passam, sabem como é. E eu estava indo ao banheiro, e eu escuto alguém falar assim do meu lado: você às vezes precisa dizer que não sabe. E eu olhei, não vi ninguém, falei: ficando louco. O dia transcorreu com todos os estresses que tinha que transcorrer, e eu estava indo para o estudo sistematizado da doutrina espírita lá na Ramatiz. Nervoso, estressado, completamente desorientado. Peguei o metrô às 6 da tarde na Cinelândia, aquela coisa lotada. Estou ali pensando em mil coisas, nem vendo o que está acontecendo do meu lado, e de repente um senhor sentado no banco prioritário, na minha frente, me acorda do meu transe estressante e me diz: você viu o que aconteceu com essa senhora que estava do meu lado? Eu não tinha nem visto o senhor, quanto mais a senhora, que já não estava mais do lado dele. Já não tinha visto. Eu falei: senhor, eu não vi nada. Ele falou: pois ela desceu errado. E eu assim: meu Deus, então, faltava agora. Eu todo estressado e tendo que dar conta de um senhor que está nervoso por uma senhora que ele não conhece, que desceu errado. O que eu tenho com isso, meu Deus? Já reclamando. Eu reclamo com Deus todo dia, gente. A única coisa que não aconteceu foi eu estar certo e Deus estar errado. Mas eu reclamo. E ele falou assim: ela perguntou e botaram ela para descer no lugar errado. Ela queria descer na Cinelândia e colocaram ela para descer na Carioca. Sabe quem falou? Foi aquela mulher ali que está conversando com aquele rapaz. E eu falei assim: olha, tá bom, senhor, tudo bem. Aí ele falou assim: sabe por que isso acontece?
Porque as pessoas não sabem dizer que não sabem. Nossa. E aí quando ele falou a frase que eu tinha escutado lá, Você acordou. eu virei e falei assim, aí eu ouvi aquilo assim, você está vendo o trabalho que às vezes eu venho para tu me escutar? Eu falei, meu Deus, eu fiz a senhora descer num lugar errado. Aí eu falei, não liga para a senhora não, porque para ela é importante descer. Mas vê se diminui o trabalho, escuta mais quando eu estou conversando com você. Então, gente, a espiritualidade está em todas as coisas, está em todos os momentos, está na música, está numa frase que alguém escuta, e principalmente naquelas pessoas que nós não gostamos. Essas pessoas, reparem bem nelas, porque elas são aquelas pessoas que vão nos ajudar. Aquele cunhado, aquela prima, aquele irmão, aquele vizinho, o chefe, a chefe, eles são as pessoas que vão nos ajudar mais a melhorar. Então, gente, amar o inimigo não é mas reza por ele e fala assim, obrigado, que hoje você me ajudou a ficar com menos raiva. Enfim, gente, algumas reflexões, algumas divagações. Agradeço muito que você não foi embora, então acho que eu dei conta do recado. Agradeço ao tempo de vocês nesse mundo tão corrido e vou estar sempre à disposição quando vocês precisarem aqui desse trabalho tão bonito. Fique à vontade. Só um aviso. Por favor. Não, Não, mas eu terminei agora para se alguém quiser comentar alguma coisa, falar só algo. lembrando, cara, Mas uma maravilhosa do Gil. Eu queria falar com Deus. Fantástico. se eu quiser falar com Deus, tenho que tirar os nós dos sapatos, das gravatas. Quer dizer, você tem que se desnudar. Você tem que... Então, assim, as músicas, gente, elas são ensinamentos para a gente, que a gente pode ouvir. Isso eu fazia muito com a juventude. Legal. Eu pedia para a juventude trazer exemplos de coisas que não parecem. Porque para a juventude, às vezes, é difícil, né? Vai ler o livro dos Espíritos, o jovem acha chato, porque vem aquela linguagem, ser-vos-á, né? Ser-vos-á dado. Então o jovem acha que... Então, gente, vamos trazer para a gente. Vamos olhar a nossa realidade. O que é ao nosso redor é sagrado. E não tem nada mais sagrado do que tudo que a gente recebe. Eu uma vez, aproveitando aí os minutos finais, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fica à vontade, tá? Perguntei porque pai Eusébio, em alguns trabalhos que nós fazemos juntos, ele me pede para beber café. Eu sou jornalista. Todo jornalista ama café. O cafezinho é uma instituição do jornalista. É onde o jornalista está descobrindo as pautas, está descobrindo aquilo que é o cafezinho. E eu passei uma vida inteira tentando gostar de café e nunca gostei. E aí a gente vai se desenvolvendo, vamos fazendo os trabalhos, e vai falar, bebe café. Vamos embora. Bebendo café. Um dia eu perguntei, falei para ele, por que eu tenho que beber café? Aí ele falou, deixa eu te contar uma história. Quando nós éramos escravizados, contaram para a gente que o café dava ânimo. Café anima, né? Ele está com sono, está sonolento depois do almoço, né? Mas aquele café dava ânimo. E eles começaram a pegar café. Só que os escravizados que pegavam café eram mortos. Eita. Não podiam pegar, era roubo. Então eles começaram a desenvolver técnicas de esconder grãos de café nas unhas, nos dentes, nos pés. E iam levando grãos de café e se juntando montinho. E quando todo mundo dormia e tinha um montinho para fazer um pouco de café, eles faziam e circundavam por toda a senzala. E dizia-me ele que era tão pouco que quando chegava a sua vez de beber,
Na hora que você ia beber, já era hora de parar. Então você sentia o cheiro, o aroma. Quando você achava que ia beber, era hora de parar. Você já tinha que dar para o seu irmão, para o seu irmão. E eles faziam isso em gratidão a todos que se arriscaram, em nome de todos que morreram, e em nome de todos os que eles nunca mais iriam ouvir. E ele disse: meu filho, quando você bebeu um café, quando você comeu uma comida, quando você comer qualquer coisa, pode ser o mais chique dos escargots franceses, pode ser o mais simples do biscoito. Você não faz ideia de quantas mãos passaram para que aquela comida chegasse até a sua frente. Então agradeça. Porque é necessário uma cadeia de alimentação enorme para chegar um prato de comida na nossa frente. Então, gente, a espiritualidade, ela está nesse processo, nessa cadeia, nessa história de quem a gente não faz ideia de que participa da nossa vida. São os nossos preparadores de paraquedas, que é um palestrante norte-americano, coronel, que serviu na guerra do Vietnã. Um dia serviu na guerra, estava almoçando, já aos seus 70 e poucos anos, e ele almoçando, chega-se um rapaz, um homem, cerca de 50 anos na frente dele, e diz: senhor, satisfação em vê-lo. Ele condecorado, né, voltou da guerra do Vietnã. Ele olha para aquele rapaz e diz: senhor, não estou ali. Não, o senhor não vai lembrar de mim. Eu dobrava os paraquedas. Mas todo dia eu vi o senhor passar para pegar o caça. O senhor e seus companheiros para pegar o caça. Até que uma vez o caça dele foi abatido. Ele desceu do paraquedas, foi preso, depois foi trocado pelas negociações e viveu e conheceu esse sujeito. E na hora que ele conheceu, ele pensou: nossa, imagina se naquele dia ele dobra errado no paraquedas. Acabou. Porque o coronel não dava nem bom dia. Os pilotos de caça não davam nem bom dia para quem dobrava o paraquedas. Nossa. Então a religião, gente, é para a gente se perguntar: quem é que dobrou meu paraquedas hoje, que eu não vi? Quem é que me fez chegar aqui são e salvo, que eu não vi? Quem é que guardou meu carro no dia que ele foi rebocado, para que eu chegasse bem em casa e eu não vi? Esse é o sentido da espiritualidade, é o sentido da religião. E eu espero que a gente consiga todo dia, ao acordar, ao vivenciar, passar as nossas dificuldades, lembrar que cada momento a gente está sendo auxiliado por alguém que está dobrando o nosso paraquedas. Que a gente possa agradecer a tantas pessoas que dobraram o nosso paraquedas e agradecer a vocês pelo tempo, agradecer pela oportunidade e dizer que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado. Muito obrigado. Tem que voltar, hein? Quando me chamarem, eu volto. Pode deixar. Pra mim, amanhã você vai receber uma mensagem para marcar. Oi?